Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e agora nós vamos começar o nosso Praticando. Vamos ver qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre o esporte, valores e éticas. Então, as questões referentes a esse tema, que foi o nosso tema de aula de ontem, não é mesmo? Quem acompanhou aí a gente, leu o guia de estudos, já está afinado aí para responder nossas questões, não é mesmo? Então, quero ver a participação de todos vocês no nosso chat, começando agora com a nossa primeira questão. Solta a vinheta! Muito bem, vamos lá então. Questão número 1. O fair play é um termo bastante conhecido no mundo esportivo. Foi fundado pelo Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos. O termo fair play significa: letra A, jogo limpo; letra B, desprezo pelo adversário; letra C, jogo sujo; letra D, trapaça. Marquem aí a alternativa de vocês e daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, estamos de volta e vamos agora responder a nossa primeira questão. É o seguinte, vamos ver o que ela diz, né? Vamos relembrar. O fair play é um termo bastante conhecido no mundo esportivo. Foi fundado pelo Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos, e o termo fair play significa, aí nós temos a alternativa A,
alternativa B, alternativa C e alternativa D. E aí vamos ver aqui a resposta de vocês. Olha só, nós tivemos a participação, deixa eu ver aqui, do Brian, do Uriel, né, da Emily e do Carlos. E aí eles responderam o seguinte, o Uriel escolheu a alternativa A, não é mesmo? O Brian também foi na onda, né? O Brian estava meio indeciso, não sabia direito qual a resposta, então ele resolveu ir na resposta, né, de carona na resposta do colega, e aí colocou também a letra A, né, Brian? A Emily já foi diferente, a Emily escolheu a letra D. E deixa eu ver aqui, o Carlos Rafael escolheu a letra D. A Gabriele escolheu a letra A, não é? Então, houve aí uma divergência. Alguns escolheram letra A, outros a letra D. Qual será que está certo, pessoal? Então, desde já, obrigado aí pela participação de vocês. Quero ver vocês continuando aí essa participação até a nossa última questão, tá bom? E quem ainda não participou, participe nas próximas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver. Quem respondeu aí a letra A, acertou, tá bom? Então, a alternativa correta é essa daí, a letra A, porque o conceito de fair play está vinculado à ética no meio esportivo, onde os praticantes devem procurar jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma proposital. Ou seja, o termo fair play significa, como nós vimos na aula, jogo limpo, né? Então é um conceito que se atribui às condutas do praticante dentro do esporte, ou seja, ser honesto, respeitar as regras, respeitar os adversários. Isso é jogar limpo, é você jogar com honestidade. Então, obrigado pela participação e vamos para as próximas, hein? Questão número 2, acompanhe aí. Coagir o adversário dentro do campo de competição com atitudes grosseiras representadas por gestos obscenos, lesões físicas ou ofensas pessoais é considerado, letra A, trapaça, letra B, propina, letra C, violência ou letra D, boa ação? Respondam agora e daqui a pouco vamos retornar.
Acabou o tempo e agora vamos responder aí a nossa segunda questão, que diz assim: coagir o adversário dentro do campo de competição com atitudes grosseiras, representadas por gestos obscenos, lesões físicas ou ofensas pessoais, é considerado, letra A, trapaça, B, propina, C, violência ou D, boa ação? Então vamos lá, vamos ver aqui a resposta do Luiz Gustavo, que foi o primeiro aí a responder, colocou a letra C, né? Depois nós tivemos a Maria Clara, que também escolheu a letra C, violência. E o Carlos Rafael também escolheu a letra C e o Luiz Gustavo também a letra C. Então todos foram unânimes aí nessa alternativa, então todos vocês acertaram. A alternativa correta é a letra C. Por quê? A violência caracteriza-se pelo uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano físico e ou psicológico. Então, assim, a gente percebe que violência não é somente aquela que parte para a agressão física. Ela pode vir se manifestar de diferentes maneiras, seja de forma de ofensas, de atitudes preconceituosas, gestos obscenos. Então, tudo isso gera uma forma de violência. Então, esse é um conceito que parte do contrário das atitudes éticas, né? E que ele deve ser banido do mundo esportivo e, consequentemente, do nosso cotidiano. E agora vamos para a nossa terceira questão. Acompanhe aí. Complete a frase. É o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Então, qual é a palavra que se encaixa ali naquela lacuna? Letra A, violência. Letra B, preconceito. Letra C, propina. Ou letra D, ética? O que vocês acham, pessoal? Respondam aí no chat, que daqui a pouco a gente interage.
Estamos de volta e agora vamos responder a terceira questão. Ela diz assim: complete a frase. Tanana, é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso? A palavra que se encaixa aí é a letra A, violência, letra B, preconceito, letra C, propina ou letra D, ética? E vamos ver aqui, acompanhar a resposta de vocês no chat. Houve bastante participação, gostei muito dessa questão 3 aqui, que mais pessoas participaram, hein? Muito obrigado, continuem assim, ainda temos mais uma questão, quero ver todos vocês respondendo. Então vamos lá, começando com o Brian, que escolheu a letra D. Depois a Emily também escolheu a letra D. Tem a Emily Safira, eu acho, né? Emily Safira e tem a Emily Brito, né? 2 Emilys, olha aí. Todas as 2 escolheram a letra D, né? A Maria Clara escolheu a letra D também. Luiz Gustavo escolheu a letra D. Depois tivemos aqui o Carlos Rafael, que escolheu a letra D. A Ellen escolheu a letra D. Olha aí, a Ellen, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo aqui participando, né, no nosso Praticando. Muito obrigado, Ellen. Responda também depois na 4ª questão, tá bom? E o Henrique também, ó. O Henrique também está participando aqui, né, a primeira vez nessa de hoje, não é mesmo? Continue também, Henrique. Ele respondeu a letra D. E o Brian colocou aqui novamente a letra D, né, Brian? Então, essas foram as respostas de hoje, do nosso Praticando aqui terceira questão, e vamos para a resposta dessa questão. A alternativa D é a resposta correta. Todos vocês acertaram, pessoal. Por quê? São os princípios que você e eu usamos para responder ao quero, devo, posso. É preciso remarcar. Isso não significa que você e eu não vivamos dilemas. Eles existem e serão mais tranquilamente ultrapassados quanto mais sólidos forem os princípios que tivermos e a preservação da integridade que desejarmos. Então, nós vimos na aula que uma forma da gente guiar os nossos princípios éticos é respondendo essas 3 perguntinhas. Será que o que eu quero, eu posso? Eu devo? Então, quando todas elas se tornam positivas, aí nós temos uma atitude ética. E se uma delas der negativo, então é sinal de que você não deve fazê-lo, porque se torna uma atitude antiética. E vamos prosseguir agora para a nossa 4ª e última questão, que diz assim: o conjunto de valores e regras que moldam o comportamento dos indivíduos na sociedade é chamado de letra A, ética, letra B, moral, letra C, cívica, letra D, cidadania. Essa daí está um pouquinho mais difícil, né? Quem acompanhou a nossa aula de ontem vai saber. Então respondam para mim aí no chat, que daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, estamos agora de volta aqui para respondermos a última questão, né? A quarta questão. Vamos relembrar ela? O conjunto de valores e regras que moldam o comportamento dos indivíduos na sociedade é chamado de A. Ética, B. Moral, C. Cívica, D. Cidadania? O que vocês responderam aqui no chat, pessoal? Vamos acompanhar aqui, começando com... Essa daqui foi um pouco mais difícil, né? Já vi que houve menos participações aqui, o pessoal fica com medo de errar, mas não fiquem assim. Se não souber, chuta mesmo assim, porque aí de repente no chute que você acerta, ou se tiver errado, aprende com o erro, né? Então não tem problema, participar é sempre muito bom. Então vamos ver aqui, o primeiro foi o Brian. Ó, o Brian resolveu chutar, né? Ele não sabia, mas arriscou, colocou a letra D, né? A Gabriele escolheu a letra D. O Luiz Gustavo escolheu a letra B, né? Moral, o conjunto de princípios e costumes, né, Luiz? Então, qual será dessas alternativas que está certa? Vamos ver agora. Resposta correta é a alternativa B, tá bom? Então, a alternativa B é a moral, né? A função social da moral consiste na regulação das relações entre os homens, visando manter e garantir uma determinada ordem social, ou seja, regular as ações dos indivíduos nas suas ações mútuas ou as do indivíduo com a comunidade, visando preservar a sociedade no seu conjunto e a integridade de um grupo social. O que a gente pode trazer isso para o mundo esportivo, já que estamos falando sobre a ética e os valores no esporte? É o seguinte, é como se no esporte fosse um pequeno mundo, né? Uma pequena sociedade, onde lá nós temos os princípios morais, que são o quê? São as regras do esporte. Todo mundo tem que respeitar aquelas regras. Mas a partir do momento que você vê uma brecha nessas regras, aí entra os seus conceitos éticos, né? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu posso? Será que eu quero? Né? Então, quando você decide também respeitar aquelas regras, segui-las conforme seus princípios éticos, você está ali fazendo um jogo limpo, um fair play, tá bom? Então é nesse momento que todos os conceitos que a gente trabalhou se entrelaçam. Obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.